galera, aqui é o Pastor Lucas e mais uma vez o nosso OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Eu estou muito feliz de poder receber hoje um grande amigo que Deus me deu aqui nessa nossa cidade, o pastor Thiago Borges, da Comunidade Cristã de Curitiba. Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês, amo muito essa casa e estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado por você aceitar esse convite, né? Sei da agenda que é corrida e tanta coisa rolando lá na igreja também. Essa igreja que é uma igreja parceira nossa aqui da PIB de Curitiba e a gente é intercessor dessa igreja. Não sei se você sabia já, mas a gente ora por essa igreja porque, afinal de contas, uma igreja só não pode ou não consegue realmente, né? É impossível que ela consiga alcançar uma cidade inteira. E a gente poder contar com igrejas sérias e tão boas como a CCC nessa nossa cidade, para nós é um privilégio. E por isso a gente ora para que vocês possam crescer, né, cada vez mais na nossa cidade também. Amém. É isso aí, tamo junto. A gente também tá junto com vocês, ama vocês, né? Eu sou fã de vocês, então estamos muito juntos, andamos muito junto mesmo. Tamo junto, que bom que você está aqui. Thiago, a gente vai falar um pouco sobre ministério, um pouco sobre um monte de coisa aqui. Legal. Mas antes de entrar nisso, a gente queria poder conhecer um pouco mais do Thiago antes do pastor, na verdade, até dar um pouco da tua história. Até porque o pessoal muitas vezes pensa que pastor nasce pastor, né? É, que nasceu pastor já, e tudo mais, que nasceu na igreja, né? Falar, nasceu na igreja. Não, você nasceu no hospital, não vai assim. Espero que sim, pelo menos, né? Às vezes acontece que não. Mas conta pra gente um pouquinho, quando é que você conheceu Jesus? Como é que foi essa fase da tua vida? Como é que você chegou lá na CCC também? Legal. Cara, eu conheci Jesus na minha adolescência, né? Eu e minha família, a gente se converteu todos juntos quando eu tinha 13 anos de idade. Então, antes disso, né, nasci numa família católica. Desde criança já eu sempre tive um desejo por Deus, assim. E já era em Curitiba mesmo? Tipo. Já em Curitiba. E aí, sou curitibano, né? Entre os poucos. E, cara, então assim, eu criança ali e início ali da pré-adolescência, eu era coroinha na igreja católica. Então, ia pra igreja sem meus pais, estava lá toda a missa, ajudava o padre, sei a missa de cabeça, assim. Hoje já esqueci um pouco, mas sabia. E aí, cara, uma tia minha, né, lá em Londrina se converteu, começou a ir numa igreja lá, a família passou por um processo de conversão lindo. E ela veio passar uma semana de férias aqui na nossa casa. E começou a evangelizar minha família, falar de Jesus e, assim, a semana inteira, assim, hoje a gente imagina que ela veio com essa missão, sabe, de falar de Jesus para familiares. Foi falando de Jesus para meus pais, falando de Jesus. Ficou de segunda a sábado. No sábado, ela ligou para a igreja dela, perguntando o endereço de alguma igreja em Curitiba. E a igreja que ela se converteu lá em Londrina, a Igreja Nova Aliança. Nossa! Do Pedro Elias, que é uma conexão. Outra parceira também, com certeza. Exato, uma igreja irmã nossa, né? Sim. E eles passaram o endereço da CCC. E aí a gente morava no bairro Alto. Meus pais pegaram o endereço, aqui, né? No bairro e tal. Me lembro claramente, né? No domingo, eu tava na rua, tinha 13 anos, tava na rua jogando bola com a piazada ali. Entrei em casa pra tomar água. Minha família tava se arrumando, falou: olha, a gente vai lá na igreja que a sua tia indicou. E ela nem tava mais, tinha ido embora. Não, ela tinha voltado. Quer ir junto? Eu falei: não, tô jogando bola, não vou não. Quando eu voltei pra rua, a piazada tinha dispersado. Acabou o futebol. Falei: então também vou. Entrei de volta. Esse jogo acabou por obra do Espírito. Foi. E aí, cara, a gente foi pra igreja. Quando eu entrei, o culto já tinha começado, tava na primeira música do louvor. E, cara, aquilo me impactou de uma forma, assim, aquela presença de Deus no louvor, aquela coisa. A partir da hora que eu entrei na igreja, falei: esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. No culto ali, o pastor fez o apelo de salvação. Já fui ali na frente, aceitei a Jesus. Meu pai, que era muito duro, não aceitou Jesus no primeiro domingo. Eu já trabalhava com meu pai tinha uma oficina de caminhão, eu desde os 13 trabalhava com ele. E aí eu lembro que daí na terça ou quarta-feira daquela semana, a gente chega do trabalho, chega da oficina e tinha um carro estacionado na frente da nossa casa. Ué, quem que tá aqui? Aí a gente entra, houve uma conversa. O irmão que era o dirigente de louvor no culto que a gente foi, tava lá na nossa casa, foram fazer, né, o casal foram fazer uma visita
para a família que tinha entregue a vida para Jesus no domingo. E aí conversam, e eles só conversaram, perguntaram como a gente tava, perguntaram se tinha alguma necessidade, oraram com a minha família, tomaram um café e foram embora. E aquilo, cara, quebrou meu pai ali, porque ele ficou, tipo assim, achava que o pessoal da igreja só ia querer o dinheiro dele, só ia querer... E aquele homem foi lá, não pediu nada, só conversou. Aí, no domingo seguinte, o meu pai não perguntou. Ele informou que todo mundo ia na igreja. Nós vamos na igreja. E é interessante porque quando você vê várias famílias, né, que às vezes os filhos é a primeira geração de crentes na família, às vezes é a mãe, né, e vai com as crianças para a igreja, com os adolescentes. Mas, cara, é muito interessante, né, nessa questão, porque quando o pai se converte... É outra coisa. É outra pegada. E não tô entrando em nada de machismo, não tem nada a ver com isso. É por causa da referência. A referência realmente, como ele, biblicamente, é o sacerdote daquela casa. Sim. E ele vai ter ele tem essa responsabilidade realmente, né? E no nosso caso foi mais do que isso, porque ver a conversão do meu pai foi algo tão poderoso, tão de Deus, que não tinha como a gente não perceber o poder de Deus. Então, assim, aí, naquele domingo, meu pai entregou a vida para Jesus. Na segunda-feira seguinte, assim, meu pai bebia, fumava, era uma pessoa muito dura, muito complicada. E Deus fez, assim, uma obra na vida dele, que na segunda-feira ele não bebeu, era ele outra não fumou, pessoa já. Eu lembro, e aí ele foi para um retiro na nossa igreja, que é tipo um retiro de integração, uns 3 meses depois. Lembro dele sair do ônibus, vir me abraçar, falar que me amava. A primeira vez que eu ouvi meu pai falar que me amava 13 anos de idade, né? Foi ele saindo daquele ônibus. Então, a transformação dele foi um negócio que me impactou muito. Então, foi isso. Aceitei a Jesus ali com 13 anos e, cara, eu nunca mais olhei para trás. Assim, de lá, minha adolescência foi muito intensa para Jesus. Foi e já sempre intensa. na CCC ali, na CCC. Então, entreguei a vida para Jesus lá. Eu vou te falar o seguinte... Foi na semana de avivamento que pra gente descobrir que existiam outras igrejas. Porque, cara... Você lembra em qual? Então, na primeira já? Não. Na primeira. 2014. Eu lembro que 2014 teve... Que era a Copa do Mundo. Era a Copa do Mundo. Que eu sei que você marca bem as Copas do Mundo também. Cara, a Copa do Mundo é importante também. Naquela Copa do Mundo eu lembro que teve um evento de evangelismo na frente do Couto Pereira. Sim, tu foram nos estágios, jogos e tal. Mas eu vou te falar... Mas nem tinha jogo lá, né? Não. Será que foi alguma... Treino, talvez? Não. Foi antes ali, ó. Antes da Copa do Mundo. Era um pré, era pra... Foi um evangelismo na frente do Couto Pereira. Eu tava nesse dia, na verdade. E eu sou atleticano, como normalmente todo mundo sabe. E a Ou estratégia... deveria saber, pelo menos. Eu deveria saber. E a estratégia do evangelismo foi um jogo do coxa, que a gente foi lá vestido com camiseta do Brasil. E aí... Todo mundo andava, aí parava, fazia tipo estátua, ficava de estátua por alguns segundos e daí gritava coxa pra chamar a atenção da torcida. Da galera que daí já entrava junto. E aí ia conversar com o pessoal. Cara, e entregava os folhetins que tinha lá também. Cara, e eu acho que essa foi a minha maior demonstração de amor por Jesus na minha vida. Porque eu tava na frente do Couto Pereira gritando coxa! Cara, foi muito engraçado. Mas então, eu assim, aceitei Jesus ali na CCC. Então, passei minha adolescência ali, né, servindo, adorando, crescendo, aprendendo, enfim, ali na CCC. E ministério, como é que foi depois esse processo pra ti? Cara, tem uma coisa interessante, assim, ó, então eu comecei a servir em tudo que podia servir na igreja. Então, assim, tudo que dava... Tanto que a primeira coisa que eu me envolvi na igreja foi com a dança. Nossa! Eu já adolescente ali, entrei, tinha a dança para os adolescentes e tal. Então eu me envolvi com dança ali, não sabia dançar, mas foi onde me chamaram. Tava disponível, né? Alguém. Aí fiz teatro. Mas se você fez teatro depois, não durou muito tempo a dança, então, Thiago. Foi rápido? Não, até que foi um tempo considerável. Até começar a ficar eu falo por mim, se fosse o meu caso, eu entraria pra entrosar, mas pra fazer gente. Mas foi ótimo. Eu entrosei, criei muita amizade e tal. Mas aí eu fui em tudo, cara. Tudo que tinha necessidade, eu servi no som, sem entender muito de som. A única coisa que eu nunca fiz foi cantar ou tocar, porque eu nunca consegui mesmo. Nunca tive essa habilidade. Mas ia servindo em tudo. E aí, nos jovens, eu abri célula, né? Nossa igreja é uma igreja em células.
eu abri célula muito cedo. Então, já na adolescência ali, eu comecei uma célula com adolescentes. E aí, cara, teve uma época que teve uma porta de Deus, assim, entre o bairro Alto e Pinhais, bem perto de onde eu morava, tinha uma área de invasão. E eu tinha alguns amigos ali. E eu comecei uma célula na casa de um amigo ali. E começou eu, ele e o primo dele. E aí, cara, Deus começou a mover ali. E aí, um dia, o primo trouxe os pais dele. E na nossa igreja tem célula de menino adolescente, é só menino adolescente. Mas veio os pais, não podia mandar embora. Sim, sim. Aí os pais, na semana seguinte, trouxeram mais alguém da família, que trouxeram os vizinhos. E de repente, cara, eu tinha uma célula que tinha, sei lá, umas 40 pessoas. E tinha criança, adolescente, menino, menina, homem, mulher, tio, vô. Já tinha virado uma congregação. Cara, já. praticamente, cara. Então Deus começou a mover ali e tudo mais. E eu comecei a me envolver em tudo, assim. Então, aí foi tipo um supervisor de células. E o pastor Luiz, que hoje é o pastor sênior da nossa igreja, ele era o pastor dos jovens. Na época. O nosso grupo de jovens viveu um avivamento naquela época. É engraçado, né? Avivamento, normalmente, você só percebe depois. Na época, a gente não tinha ideia, assim, mas... Assim, tava muito legal, mas a gente não tinha noção, né? Mas não tinha... Hoje a gente olha pra trás e fala, uau! Então, naquela época, o pastor Luiz, pastor de jovens ali, e aí ele me chamou pra andar com ele, pra ser discípulo dele. Então, fui discípulo dele, né, da pastor Eliane, por alguns anos, até eles irem para o Uruguai. Eles foram para o Uruguai, abriram uma igreja e depois eles voltaram para assumir como pastores sêniores. Mas eu fui me envolvendo ali. Aí, ali na minha juventude, eu namorei e casei com a minha esposa, né, a Tariane. E a gente sempre foi ali... Que também era de lá da igreja. Que também... Ela nasceu na igreja, né? Os pais dela eram membros fundadores da CCC. Sim. Então, quando ela nasceu, já era da CCC e sempre foi da CCC. Aí o pastor Flávio passou a ser o pastor dos jovens quando o pastor Luiz foi para o Uruguai. A gente foi da equipe dele, então serviu o pastor Flávio, era da equipe dele ali, nos jovens e nos adolescentes. A gente casou. Com 1 ano de casado, o pastor Flávio nos convida para a gente ser os líderes do Ministério de Adolescentes. Com quantos anos? Anos, mais ou menos? Quantos anos eu tinha? Eu tinha 25. E aí você estava fazendo o quê? Faculdade? Já tinha terminado? Não fez? Eu... Estava trabalhando? Eu trabalhava, né? Trabalhei desde a adolescência. Nessa época, então, recém-casado, eu tinha acabado de completar... Eu fiz faculdade de marketing. Eu trabalhava numa agência de publicidade. Então, trabalhei muitos anos numa agência de publicidade grande aqui de Curitiba. Publicidade online. Minha esposa é psicóloga. Então, ela já era psicóloga formada. Entendia já. Trabalhava na psicologia. Eu, formado em marketing, trabalhava com marketing online. E a gente... E servia na igreja. Servia na igreja e fomos ser líderes dos adolescentes como voluntários, não no tempo integral. Então, fomos líderes do Ministério de Adolescentes como voluntários por muitos anos. O pastor Luiz volta do Uruguai. Pastor Miguel Piper passa a igreja para ele. E ali, alguns anos depois do pastor Luiz assumir a igreja, ele convida eu e a minha esposa para vir trabalhar na igreja. Então, a gente foi trabalhar. Eu fui cuidar da área de comunicação da igreja, como eu trabalhava em agência. Nessa volta do Luiz, na verdade. Na volta do pastor Luiz. Então, eu estava na agência que eu trabalhava, eu estava lá há 8 anos. Aí ele me chama para eu ir trabalhar na igreja, dedicando meu tempo, maior parte ali durante a semana, cuidando da área de comunicação da igreja e cuidando dos adolescentes e ajudando nos jovens como a equipe do pastor Flávio. Então a gente fez isso ali por 3 anos, 2015 a 2018. Em 2018 a gente foi ordenado pastores e assumiu a Rede Jovem. Aí em 2017 eu deixei a área de comunicação. Focamos ali. A gente assumiu os jovens. Na verdade, em 2018, a gente assumiu jovens, adolescentes. Em 2019, a gente assumiu
aí uma área maior ali que a gente chama na CCC de área de gerações. Então hoje nós somos os pastores responsáveis de todos os trabalhos focados em alguma geração. Então, CCC Baby, que é nossa área Baby. Desde neném, criança... Kids, Teen, adolescentes, jovens adultos, que é a nossa rede Jovem Mais, jovens casais e nosso Ministério de Preciosidade, que é o Ministério da Terceira Idade. Mas famílias daí não, nesse caso? Não. E a gente não é responsável por exemplo, pelas células do Preciosidade ou dos jovens adultos. Já tem supervisores que fazem isso. A gente é responsável pelos cultos, as atividades deles, as programações. Dos jovens para baixo, a gente é responsável pelas células também. E em 2019, a gente assumiu também uma área de evangelismo da igreja. Porque nossa igreja, ela era, historicamente, né, ela acabou de completar 40 anos. Ela é essencialmente estruturada sempre ao redor do ministério pastoral, por ser uma igreja de célula e tudo mais. Em 2019, o pastor Luiz entendeu do Senhor de reorganizar a igreja nos 5 ministérios. Ah, legal. Então, tem um pastor responsável pela área apostólica, ensino, pastoral, e nos pediu pra gente assumir o evangelismo. Dentro do evangelismo, também está toda a nossa área de serviço social. Então, sim, até vi algumas postagens de vocês já com relação àquele... a parte de alimentos, né? Que é tipo um mercado, né? Que vocês fazem. É bem bacana o projeto. Exato. Então a gente coordena e supervisiona essa área também. Então trabalho não falta, cara. É pouca coisa pra fazer, né? Tá tudo certo. E ainda acha um tempinho para os movimentos de unidade, semana de avivamento, os congressos por aí afora, mas tudo bem, né? E como é que foi pra vocês também lá? Porque assim, você assumiu em 2018 para 2019. Isso. E o Flávio já estava saindo nessa época. Isso. Foi assim. Foi bem interessante. O pastor Flávio, ele então foi para assumir um campus nosso. Porque nesse movimento ali, o pastor Luiz começou a abrir campus. Então, ele assumiu um campus. E, cara, assim, assumir um ministério... Então, assim, teve um aspecto fácil, porque a gente era da equipe do pastor Flávio. Sabia o dia a dia. A gente tava ali, conhecia muito bem. Mas uma coisa que é difícil é que é a tal da comparação. Porque você tá assumindo, você acaba se comparando com a pessoa que você tá assumindo, mas é muito injusto. A gente foi aprendendo ao longo do caminho. Porque e não é só o povo que vai comparar, você se compara Você também. se compara, você se compara. E é muito injusto porque depois a gente foi aprendendo, eu comecei a perceber, cara, eu tô comparando o meu início com o fim do pastor Flávio, entendeu? Nessa fase, né? Ele, tipo assim, pastor Flávio, entendeu? Nossa, Curitiba inteira conhece. Exato. Já pregou num monte de lugar, juventude por aí afora, né? Ele tá pregando no estádio cheio, eu tô começando. Então, você tinha essa comparação interna que você, não, eu tô devendo, eu preciso fazer mais. Mas depois o Espírito Santo vai te ensinando ali e você fala, ok, eu preciso entender o pastor que eu sou. Preciso entender o que Deus tem pra mim, o ministério que Deus tem pra mim, o que Ele quer fazer através da minha vida. Então... Não, isso é muito importante porque tem muita gente por aí fora que não só em sucessão, mas em novos ministérios, outros lugares, o cara, ao invés de tentar ser ele mesmo e as particularidades que Deus o criou daquela maneira, que Deus quer usar aquilo, ele quer ser o outro. Ele quer usar as roupas do outro. Parece Isaú Jacó no negócio ali, né? E aí, cara, não vai dar certo. Não tem como, na verdade. Né? Então, e aí, na verdade, sim, se você tenta fazer isso, é um desgaste físico, emocional, psicológico, espiritual, porque você está tentando ser alguém que Deus não te preparou para ser. Quando, na verdade, você tiver, cara, tá bom, então, por exemplo, pegar aqui com o pastor Michel, tá? Cara, o Michel, ele é um evangelista. Entendeu? Ele ama pregar, né? E é a praia dele. Sim. E vai super bem, é uma bênção. E tá sendo um tempo de sessão na nossa igreja muito especial. Só que você tem o pastor Pascoal, que era um cara, que é, na verdade, né? Que agora é um pastor emérito da igreja, mas ele é um mestre. Então, como é que ele vai ficar se comparando? E ele fez isso um tempo, a gente estava conversando um tempo atrás, com o pai dele. Claro. Porque, cara, e ainda no caso dele tem mais o fato de ser pai e filho. Exatamente, que mais potencializa ainda, na verdade. Falei assim, cara, ele começou a ver que nas mensagens dele, ele estava gastando tempo demais preparando porque ele estava tentando ser mestre. E por mais que ele vá fazer um sermão, que ele possa trazer a língua original, por mais que ele possa fazer um estudo muito profundo da palavra, não é o natural dele. Que pro pai dele é o que Deus está movendo dos 5 ministérios. Entendeu? Só que ele falou assim, cara, por mais que eu vá aprofundar, estudar, preparar,
eu sou um cara que é evangelista, que vou contar as histórias, que vai ter as suas particularidades e vai ser diferente. Sim. A diferença é assim, cara, eu percebi, cara, o diferente não tem que ser ruim, entendeu? E eu vejo muito assim, a igreja que se move nos 5 ministérios e cada um entende o seu papel, ela é uma igreja equilibrada. Então você vai pegar, por exemplo, uma igreja que só tem mestre. Cara, você vai ter muita gente profunda na palavra, mas não tem gente entrando porque tá faltando os evangelistas para poder trazer o povo. É claro. Entendeu? Perfeito, Então, perfeito, ou então a igreja não se move no profético, na adoração. Cara, é uma igreja que vai ser muito profunda, tal, mas ela não tem essa liberdade do espírito, não vai se mover dessa forma, essa vida, esse negócio mais contagiante, realmente. Então, é importantíssimo começar a encontrar, ou então a igreja tá faltando apóstolo, né, no caso ali, né, essa questão do ministério, cara, do cara que tem a visão da expansão, do ir pra fora. É verdade. Perfeito. Então, e aí, assim, foi isso, ali, esse tempo de transição, esse começo, aí... Quando você começa, você assume, tem muita coisa que você precisa lidar, né? Você tá lidando isso com suas coisas internas, aí você tem pessoas que você tem expectativa que vão andar com você e que não andam, e pessoas que você, por outro lado, pessoas que você nunca imaginava, e elas se apresentam pra estar contigo, pra te servir, pra ir. Então é muito gostoso, assim, né? Então a gente tá... Aí a gente assumiu ali, né... 2019, 2020 veio a pandemia, e estamos voltando agora. Nem pro Flávio esperar um pouquinho mais para ele passar pela pandemia, né? Só ser auxiliar, né? Não, mas pensa ele que começou um campus que se tornou uma igreja na pandemia. Verdade, então, ele tá com os desafios dele também. Então, mas é isso, né? Deus é bom, que parece que esse tempo foi uma incubadora que nos ajudou a crescer, uma estufa que nos ajudou a crescer mais rápido do que cresceríamos num tempo normal, sabe? Então a gente percebe isso. Então, Deus foi perfeito em todos os seus planos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta até vai lá. Um pouco, talvez mais pessoal e particular, Tiago. Como é que foi para vocês quando o pastor Miguel foi levado aos céus aí, recebido pelo Senhor, né? Como é que foi esse processo para vocês como igreja? Porque, na verdade... Ele fundou a igreja, né? Por mais que ele já tivesse feito a sucessão com o pastor Luiz, ele é sempre foi um grande referencial, na verdade, né? Como é que foi recente, né? Então, como é que foi esse processo lá para vocês? Sim. Olha, foi algo, sim, muito difícil, mas a gente viu a mão de Deus em todo o tempo, né? Porque é isso, como comunidade, a história da nossa igreja está muito atrelada à história do pastor Miguel. Né? Diferente, né? Vocês são uma igreja batista, é algo que é centenário e... Já teve outras sucessões também, né? Exato, já... No nosso caso, não, né? A nossa casa é uma igreja que foi fundada por um missionário americano que deixou a pátria dele, veio para cá, começou numa casa com uma reunião, e aí a coisa foi crescendo e é a igreja que a gente tem hoje. Então, a história está muito atrelada à pessoa dele. E falando especificamente do pastor Miguel, né, para quem o conheceu, o pastor Miguel era um homem muito forte. Então, se tem uma qualidade clara nele, era da liderança. Sim. Então, ele era um líder. Extremamente ativo, né? Extremamente à frente. Então, assim, o primeiro processo muito grande que deu para ver que foi algo do Senhor foi a transição. Porque ele transicionou a igreja em 2012. Ele estava muito bem. Ele estava muito bem, muito saudável, muito forte, muito à frente. Eu lembro dele nessa época, o que particularmente é muito louvável do cara entender o tempo dele sem ter que ser... porque o cara não aguenta mais e agora tem que tirar ele. Não, mas ele, cara, deu o tempo, Deus falou. Foi um negócio assim, Deus falou com ele e ele vai falou, seguir a ordem do Espírito. Deus falou comigo. Então, houve um certo choque para a igreja naquele momento. Claro. Tipo assim, como assim o pastor Miguel vai transicionar a igreja? A gente esperava ele morrer pregando no púlpito, entendeu? Sim, e agora para onde a gente vai? Mas não, então assim, ele já estava ali há praticamente 10 anos que tinha passado a igreja. Então, a igreja como um todo, assim, então, falando assim da estrutura da igreja, o dia a dia da igreja, já não estava mais ligado nele. Ele pregava na igreja e ele era um homem de Deus, assim, tremendo, porque quando ele anunciou que ia acontecer a transição,
para toda a igreja, falou, ok, como que vai ser uma transição? Porque você assumiu uma igreja de um pastor Miguel e ele vai continuar aqui e tudo mais, como que vai ser? E ele sempre foi forte, sempre foi ativo, sempre tomou liderança, sempre foi a igreja dele. E a partir do culto que ele passou a igreja passou a ser do pastor Luiz, né? Sim, o responsável. E assim, e ele falou, ó, agora o pastor Luiz é o meu pastor. E ele só pregava quando ele era convidado pelo pastor Luiz. Maturidade, né? Não, diferente, extrema. Né? Imagina, a sala dele, ele ligava o pastor Luiz perguntando se podia usar a sala dele. Tamanho respeito, né, que ele tinha. Cara, então assim, é um negócio... Ele não precisava fazer isso, né? Eu me lembro, uma coisa que me marcou muito. Então assim, eu era o líder dos adolescentes, do Ministério de Adolescentes. Ele chegou um domingo pra mim e falou, Thiago, tem um adolescente que eu tenho algo que eu gostaria de aconselhar ele. Tudo bem por você eu chamar esse adolescente pra eu ter um tempo de aconselhamento? Eu falei, mas como assim, pastor Miguel? Tipo assim, vai perguntar pra mim, pastor? Ele falou, não, eu entendo o conceito de autoridade. Nossa. E você é o líder dele. Então, você precisa me autorizar pra ter um tempo com o seu liderado. Nossa. Cara, aquele negócio... Então, assim, da mesma forma... Constrange, né? Constrangedor. Então, da mesma forma que ele era aquela pessoa tão forte, tão líder, ele honrava muito cada papel. Então, de fato, a igreja, quem era o pastor já há muito tempo era o pastor Luiz. Então, assim, quando o pastor Miguel começou ali a adoecer e tudo mais, inicialmente a gente pensava que a igreja não ia sentir tanto quando ele falecesse. Mas foi incrível. Quando ele faleceu, foi assim, a gente sentiu demais. Ah, claro. Então, assim, foi... Para todo mundo, foi uma... isso, é um membro da família. Essa questão de a gente ser irmão na fé, de ser a família da fé, é uma família. Claro. Então... E o carinho, né? Que todos têm. Demais. Né? E a gente sentiu isso. Por mais que ele não estava há anos numa figura executiva, a gente perder essa figura de cobertura espiritual foi um baque. Então, então a gente sentiu muito em relação à cobertura espiritual, em relação à figura e em relação à pessoa. Né? Claro, que nós né? tínhamos isso, desde os meus 13 anos, era uma figura, né, paterna muito grande para mim e tudo mais. Então, a igreja toda sentiu isso. Mas a gente percebeu também que foi um liberar do Senhor de um momento novo na CCC, que é algo espiritual, assim, sabe? Porque não tinha nada natural... Programado. Que mudou, assim. Mas a gente tem percebido também, assim, um ciclo. Então, ele faleceu em 2020. Como era no meio da pandemia, a gente não conseguiu fazer... Era bem aquele momento tenso da pandemia. A gente não conseguiu fazer na igreja uma coisa grande. Mas ano passado a gente completou 40 anos como igreja. E aí a gente inaugurou toda uma ala nova da nossa igreja, da construção, que a gente batizou como ala Piper, construiu lá um memorial, contando a história da igreja, que acaba sendo muito ligada à história da família também, né? Claro. Dele e da família. Então teve um momento de honra muito grande, né, em memória dele, em honra à família, né? A pastora Terry continua conosco lá na igreja. Então... E a gente percebeu assim, poxa, encerrou um ciclo de 40 anos na igreja. Né? A gente vê na Bíblia os ciclos de 40 anos sendo muito significativos e a gente tem percebido também um novo tempo de Deus. Liberar, assim. Um liberar de Deus na nossa igreja. Amém. Eu lembro muito acho que foi na primeira semana de avivamento no estádio, 2017, que ele foi fazer um momento de oração, na verdade, até. Tava lá com o chapeuzinho dele, né, que ele fazia pra sair já e tudo mais, assim. Nossa, mas assim, eu já o conhecia um pouco, já tinha conversado algumas vezes com ele, sempre uma inspiração. Mas a oração que ele fez, assim, foi um negócio absurdo, assim. É sobrenatural, não adianta, né? Você vai vendo, porque não é só uma oração, é toda a vida do cara, né? Junto, é o ministério, é a humildade da pessoa. Dele perguntar, Lucas, tá, mas o que você quer que eu faça? Como é que é pra fazer e tal? Não é nada... soberbo, orgulhoso. Não, gente, é bem o que você falou. Então, eu senti muito isso quando você estava falando, de ele estava preocupado em poder não aparecer, mas fazer aquilo que tinham pedido para ele poder fazer e ele poder abençoar, na verdade. Né? Então,
É muito bonito, né? E Isso. Deus honra muito isso. E é isso. E na pessoa do pastor Miguel, você encontrava essas duas qualidades que é muito difícil de encontrar numa mesma pessoa. Muitas vezes, uma pessoa que sabe andar em humildade, ela não tem essa característica da força, do dinamismo, da liderança. É um perfil mais calmo, mais tranquilinho. E muitas vezes a pessoa Não quer se envolver, às vezes. Isso. Até. E muitas vezes a pessoa que tem o perfil da força, da liderança, do profético, ela não tem essa qualidade da humildade. O pastor Miguel era uma pessoa muito única, que você via essas duas qualidades assim claramente, você via isso. Ele era muito marcante. O pastor Miguel, ou você não conhecia ou você conhecia. Não tem, tipo assim, quem será que ele? Não. Você sabe. Você sabe, você já conhecia, você sabe quem ele é, porque ele era forte, ele falava, a presença dele direto era marcante, também, direto, extremamente direto, extremamente. Se tinha uma coisa para corrigir, ele vai corrigir. Mas sem ser uma pessoa soberba. Ele era humilde, ele era muito servo, ele servia, ele conectava, ele era querido. Então, cara, é uma pessoa muito especial mesmo. Amém. Tiago, e você tá com alguns projetos diferentes aí também, né? Um deles até você mandou lá para casa. Minhas filhas amam lá o livro da Oficina do Grande Construtor. Como é que foi esse projeto? Como é que foi esse processo aí para você também? Que é diferente, porque assim, tudo bem que você tá com gerações, então também conversa com essa idade, mas... acho que grande parte do ministério até então estava muito com juventude sempre, na verdade, né? Sim, exato. Cara, foi muito gostoso, assim. Então, eu sou pai, né? Sou pai de 2 crianças. Tenho a Emily, de 6 anos, o Nicolas, de 2,5. E desde que a Tari estava grávida da Emily, eu criei esse hábito de contar a história, né? Contava pra barriga, né? E desde que ela nasceu, mesmo bebezinha, a minha rotina é contar a história todas as noites, né? Lendo, né? Normalmente lendo, né? Eu lia histórias. Pega um livrinho, lia. Pega um livro. Aí eu me lembro que a Emily, começando a crescer ali, teve um dia que ela fez alguma coisa durante o dia que eu precisava endereçar. E aí eu falei, cara, eu preciso contar uma história que vai chegar encomendada, tá ligado? Então eu vou contar uma história encomendada. E aí, queria dar aquela lição pra ela de algo que ela errou durante o dia. E aí, à noite, ali, eu falei, olha, eu vou contar uma história nova aqui. E inventei a história. Falei, olha, existia uma oficina onde as ferramentas falavam, pra contar aquela lição, porque eu precisava dar uma lição pra ela. E ela amou. Ela gostou muito. Que já é essa história do livrinho ou ainda não? Da florzinha ainda não? Não. Era uma história mas já qualquer. tinha as ferramentas, a base tinha já as ferramentas ali, fui inventando na hora ali. Devia ter ali o martelete, o serrotinho. Tanto é que os nomes assim são, já tipo assim... daquela lá. Aí, cara, ela gostou demais. Ela amou. E aí, tipo assim, noite seguinte, ela me conta a história pode ser da Oficina do Grande Construtor? E aí eu percebi que eu tinha uma moeda aqui, entendeu? Então aí eu fui usando assim, olha, ela fala, papai, hoje à noite pode ser uma história da Oficina do Grande Construtor? Eu falava, então, tipo assim, se você comer os seus legumes, eu conto. Então eu tinha aqui. Ou então, quando eu queria dar uma lição específica, etc., eu usava. E ficou ali, assim... 1 ano e meio para isso. Aí um dia o meu sobrinho foi dormir em casa, né, passar a noite ali com as crianças e tal, e aí eu contei e ele gostou demais. Nesse processo, a gente assumiu o Ministério de Gerações e com isso o Kids. Quando a gente assumiu o Ministério de Gerações todo, inclusive o Kids, eu e a minha esposa, a gente fez um combinado que nossa igreja tem o templo no meio, um prédio anexo de um lado e outro do outro, né? De um lado fica o Kids e do outro fica o Teen. Como a gente não ia, né, como a gente vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu falei, Tari, então você fica supervisionando aqui o Teen e eu fico no Kids. Eu mergulhei lá no Kids. Eu mergulhei lá no Kids, estava lá todo dia cuidando da escala, cuidando do lanche, etc. Tal. Teve um dia que a pessoa que estava na escala da história faltou. Na hora, só na hora. Puxa, olha, tive um imprevisto aqui e tal, não vou conseguir chegar. Puxa, e agora? Aí, nessa hora, todo mundo olha pro pastor, né? Exato. Tem que ser eu. Sim. O que eu vou fazer? Vou contar uma história da Oficina do Grande Construtor. Desci na nossa oficina da manutenção, fui lá, peguei umas ferramentas um EPI, lá, um chapéu, um capacete daquele GPI, peguei umas ferramentas, pedi uma menina ali com mais habilidades manuais fazer um papel e colar ali um olho, uma boquinha e tal, pus na mesa e contei uma das histórias que eu contava pra Emily e a criançada amou.
Falei, opa, isso daqui tem potencial. Sim. Chegou aí em janeiro, estava chegando a nossa semana bíblica de férias das crianças, e aí eu fui intencional. Falei, ok, vou contar histórias. Aí foi a primeira vez que eu escrevi. Antes era só na mente mesmo. Só na mente, inventando ali e tal. Eu falei, ok. Aí eu escrevi algumas histórias. Porque eu falei, isso aqui pode ter potencial de se tornar um livro. Sim. Então eu escrevi algumas histórias para testar com as crianças, para ver qual personagem elas gostavam mais, qual tipo de história. E aí fiz esse teste. Isso foi em janeiro de 2021. Aí contei as histórias... Não, de 2022. Contei as histórias. Aí passei 2022 inteiro desenvolvendo o projeto. Então, aí eu organizei. Falei, ok, vou fazer um projeto literário, onde as histórias vão estar intercaladas. Qual que é o propósito disso? Falei, ok, meu propósito principal com isso vai ser entrar nas escolas públicas. Então, sim, vamos abençoar as crianças das igrejas, as nossas... Mas eu tenho que ter uma temática já diferente. Exato, mas eu quero entrar nas escolas públicas. Por quê? Porque muitas vezes a gente, como igreja, a gente fala, olha, estão falando, ensinando aquela cartilha na escola municipal e a gente não quer. Estão ensinando aquela ideologia na escola e a gente não quer. Mas a gente não fala o que a gente quer. Sim. O que a gente quer que seja ensinado. Qual material a gente quer que esteja lá. A gente está ajudando a fornecer alguma coisa boa. Exato. Então, ok. Então, não vai ser uma história bíblica, mas vai ser uma história com os valores da palavra. Sim. Precisa ser algo que cative uma pessoa, uma criança que não é da igreja. Então, os personagens precisam ser muito carismáticos. Mas eu quero os princípios. Então, a ideia do projeto é sempre lidar uma qualidade que a criança deve desenvolver, Sim. um desafio que toda criança vai enfrentar, e um atributo de Deus que, se a família apresentar para a criança, vai ajudar a criança a desenvolver essa qualidade e enfrentar esse desafio. Então, esse primeiro... até a ideia inicial era lançar já 3 histórias ao mesmo tempo. Só que é produção própria, né, irmão? Sim, então, sim, assim, não, daí... quando eu for olhando para de gráfico, etc. O horário... Vamos com um e depois a gente... É isso mesmo. Mas essa primeira história que a gente publicou fala o tema, né? A qualidade, identidade. Então, essa é a qualidade da criança que a gente quer reforçar. O desafio que toda criança vai enfrentar, a rejeição. Então, toda criança vai ser rejeitada e a rejeição afeta a sua identidade, a sua autoestima. E a misericórdia, que é o coração de Deus na situação. Sim. Então, se a família ensina a criança a ter essa situação, esse coração de Deus na situação, ela não vai rejeitar uma criança que é diferente e ela vai se sentir acolhida. Né? Se o ambiente da casa é um ambiente de misericórdia, onde eu como pai, eu entendo a sua crise e eu converso com você, a sua identidade é reforçada. Sim. Então, eu já tenho outras 2 histórias prontas que eu quero publicar, que é de obediência, rebeldia e liderança. Nossa, então, que legal. Assim, toda criança precisa desenvolver a obediência, toda criança vai enfrentar o desafio da rebeldia, mas se a família ela apresenta o atributo da liderança, ajuda a criança a andar em obediência e enfrentar a rebeldia. E o medo, coragem e amor. Nossa. Toda criança vai enfrentar o medo. Toda criança precisa desenvolver a coragem. Sim. E o amor lança fora todo medo. Então, e a ideia é essa. A gente nunca tem, assim, a gente não tem um personagem principal além do grande construtor na turminha. Então, né, na primeira história, quem enfrentou a jornada ali da identidade foi a Florzinha. Na história da rebeldia vai ser o Serrotinho, que é mais... Então, essa é a ideia. Que legal. Nossa, aí que chegou minhas filhas amaram, né? A mais velha, porque a pequenininha, por enquanto, né, tem 1 ano só, então é diferente, né? Mas a Luz tá com 3 anos, né? Então, nossa, ela já pediu pra ler a historinha várias vezes. Legal, já. Que legal. E o que ela mais gostou, na verdade, foi de ver o propósito de cada um. Na hora que a Florzinha vai tentar fazer o papel dos outros, ela não consegue fazer, Perfeito, né? Então, ela achou muito legal, assim. De falar, a gente vai trazendo aplicação pra ela, né? Falar, ótimo. Filha, mas dá pra você fazer igual a Liz faz, que é a irmã mais nova? Ela assim, não, ela é neném. Eu falei, então, não dá pra... Daí ela vai entendendo as coisas, Exato. né? E aí a minha esposa é psicóloga, me ajudou ali com aquelas páginas do final do livro, que legal. Que tem aquele guia pro pai lidar a história com a criança, então tem os tópicos.
Tem um guia pro pai ou professor identificar se a criança está sofrendo bullying na escola. Se ela está sentindo rejeitada dos colegas, esse tipo de coisa. Que pode ser uma porta ali, uma raiz para a criança questionar a sua identidade. Ali, as atividades para a criança, dela se desenhar, dela escrever uma história, como ela se desenha, fala como ela se vê, a Sim. história que ela faz, né? A gente fala, agora você é o escritor, faz uma história. Fala do que ela está enfrentando. Então, essa é a ideia toda. Nossa, ali que legal. para ter essa ferramenta para os pais e ter essa ferramenta para as escolas. Então, a gente está doando os livros. Na medida que a gente está vendendo o livro, a gente está doando para as escolas. Tá se financiando para poder doar, né? Para os CMEs. Então, tem um alvo de que, primeiro, de todos os 6 ICMEs do bairro alto ali da região e Farol do Saber do bairro alto da região tenham um livro para que as crianças tenham acesso. Foi legal que um amigo meu lá da igreja falou: o meu filho chegou em casa contando a história da oficina do grande construtor. Porque ele vai num SEI lá do bairro que a gente já doou, ou seja, a professora já contou a história para eles. Não, e que bonito a gente ver o propósito de como entrar realmente nesses lugares com um livro, com um material que vai abençoar realmente as crianças, as famílias e mudar realmente a vida delas, né? Isso é muito bacana. Então, nossa, muito bonito. Não sabia dessa parte por trás do projeto ainda, né? A gente tem também tem um vereador lá que é cristão e que ele tem também me indicado escolas, né, 6 ICMEs. Às vezes eu fui doar um lá no SIC, mas como ele conseguiu abrir a porta, porque eu quero, tipo assim... e doação sempre, né? Doação. Nesse caso de escolas, são doações. Sim. Doação. E aí a gente chega lá para ensina a equipe pedagógica, olha, a história sobre isso, vai lhe dar autoestima. Daí, é claro, na escola a gente fala, é autoestima, é bullying, tá aqui o guia. É verdade. É isso aí, a identidade, perfeito, é isso. E tá aqui o guia pro professor identificar se o aluno tá se sentindo rejeitado, porque isso vai afetar a identidade dele e tudo mais. Então é bem gostoso. Nossa, bem legal, bem legal. E quais são os... lógico, já tem as outras histórias e tudo mais. Aí se tiver algum empresário aí que quer abençoar esse projeto, fala depois com o pastor Thiago, a gente passa o contato, não tem problema, porque vai abençoar a nossa cidade e outros lugares, tem em nome de Jesus aí também. Não só com esse e os próximos livros. Amém. Mas eu acho muito bonito porque quando você faz algo para teus filhos, na verdade, né? Tua filha no começo até... e Deus vai usar. Então, eu tava outro dia, eu amo contar histórias, né? Então, eu fico inventando história, contando história para minha filha, entre os livros, né? Que você vai pegando de devocional, outros livrinhos lá que ela vai gostando. Aí, esses dias, ela começou que ela queria histórias da cabeça do papi. Depois eu contar umas histórias bem engraçadas que eu já vivi e tal. E daí eu falei assim, cara, eu tô perdendo tempo. Tipo, por mais que ela vai saber histórias engraçadas que eu já vivi, e vou começar a contar histórias das coisas que eu vivi com Deus. Daí eu comecei a contar esses dias uma história de quando a gente estava no acampamento e a gente orou e Deus parou a chuva. Né? Umas coisas meio diferentes assim, né? Daí agora ela só quer saber das histórias do que Deus está fazendo por aí afora, né? Que legal. Mas entre as histórias que eu vou contando, teve uma época que eu comecei a contar histórias inventadas também. E eu olhava assim, várias bíblias para criança, e normalmente você tem a Bíblia em poucas páginas... uma historinha por página, normalmente, assim. E falei, cara, mas às vezes você fica ali, mas você quer contar mais aquela história e tal. E não sei, né? Pelo menos a minha filha, mas muitas crianças por aí gostam de bicho, né? O que é bicho, não sei o que e tal. E eu comecei a inventar umas histórias que eram as histórias bíblicas na visão dos animais. Então tinha a tartaruga da Arca de Noé, que estava contando a história. Era um vozinho contando a história para os netinhos, que ele foi a tartaruga escolhida para entrar na Arca de Noé e contando como é que foi a construção. Era o olhar da tartaruga. Aí tinha lá os corvos de Elias, que não queriam dividir o alimento com o profeta, mas Deus mandou eles obedecerem e foram lá e entregaram. E sério, são 8 histórias que eu fui fazendo. E ia contando para ela, na verdade, né? Cara, e aí um dia eu tava orando e Deus falou assim, tá, mas... aquilo que eu tô te dando, você vai contar só pra tua filha? E aí eu escrevi as histórias e mandei pra uma editora que tá pra sair. Então acho que até o final do ano vai sair, que é Histórias Bíblicas na Visão dos Animais. Não tem todo um panorama, todo o lado pedagógico, psicológico, tudo mais, como vocês estão fazendo lá, claro, mais simples, né? Mas acho legal, para quem tá ouvindo, de ver, cara, eu não cuido de gerações aqui. Hoje nós temos o pastor Eric, que tava conosco na juventude, e agora tá no infantil, e nem pretendo, né, e tal. Sim. Mas, cara, se é algo que Deus tá te dando... Sim. Por que você não pode usar para abençoar mais pessoas também, na verdade, né? É essa a ideia, né? E, cara, eu sou, assim, uma característica minha, assim, eu sou muito intenso. Eu sou muito intenso, então é isso. Tipo assim, eu vou fazer, Deus me deu isso, eu quero publicar esse livro. Eu peguei das minhas economias pessoais, minha poupança, e coloquei ali. E, assim, se não recuperar esse dinheiro, eu investi no reino, e Deus vai abençoar de outra forma, e tá ótimo.
Porque assim, cara, é isso. Deus tá abençoando você como pai. Uhum. Tem tanta criança que não vai ter um pai contando história, mas que pode receber a sua história. Que às vezes o pai vai ter dificuldade de ter essa criatividade, o jeito que Deus está trabalhando, mas ele usando a história que você conseguiu colocar, ele vai ser abençoado e vai abençoar a filha dele. Que é isso, né? Eu falo muito isso pros meus jovens. A gente tem a nossa eternidade com Jesus. Uhum. A gente tem a nossa eternidade com Jesus, a gente tem a nossa eternidade com o Senhor. Mas o nosso tempo aqui nessa terra ele é muito limitado. Ele é muito curto. Existe uma janela muito pequena de tempo que eu posso fazer nessa minha fase de vida. Então, né, nessa minha fase como pai agora de criança pequena, eu tenho poucos anos. Eu só tenho uma única chance de expressar o que é ser pai de criança pequena. É agora. É agora, né? Um jovem, ele só tem poucos anos para adorar a Deus enquanto jovem, sabe? Na eternidade, a gente vai poder, né, cantar santo, santo, santo pro Senhor. Mas sabe uma coisa que a gente não vai poder entregar na eternidade pro Senhor? A nossa juventude. A juventude aqui na Terra. Aqui? A minha eu já sou pai hoje. A palavra vai dizer, né, na verdade, né? Você ensinar a criança desde pequeno no caminho que ela deve andar. E eu vejo que muita gente ela perde essa oportunidade de poder... Porque assim, Tiago, de verdade, eu acredito que tem muita gente que terceiriza a criação dos filhos para a igreja, espiritual para a igreja. É isso. Cara, a responsabilidade do discipulado, da criação, é da família, do pai, da mãe. Lógico, tem os avós, os tios, eles podem ajudar nesse problema, mas é o pai e a mãe que tem que estar como responsáveis de verdade nesse processo. Por isso que um jovem, quando ele está namorando, se preparando para casar, ele precisa ter a dimensão clara do que é o casamento. Sim. Que naquele altar você está sendo declarado marido, mas você também está sendo ordenado pastor. Porque o marido é o sacerdote daquela casa. Você vai ser o pastor de uma família. E se a gente vai ali... para a Bíblia, para o Antigo Testamento, a gente vê ali, né, assim, Jétro, ele era o sacerdote daquela família. Por causa do clã, né? Do clã. Então, assim, tem muito dessa figura, assim, puxa, a minha casa hoje, antes de ser pastor sobre algumas áreas da CCC, eu sou o pastor da Tari, eu sou o pastor da Emily, eu sou o pastor do Nicolas. E esse é o principal ministério. E esse é o meu principal ministério. Teve uma frase esses dias, não lembro quem foi que colocou, coisa de Instagram, assim, na verdade, tá, de um outro pastor, que ele falava assim, daqui a alguns anos, as únicas pessoas que vão saber que você fez muita hora extra são seus filhos. E é verdade. Perfeito, é isso aí. Então é bom... Acho que foi o Nelson Júnior, não foi? Não sei, cara. Não sei, mas a frase é essa aí. Apareceu também no meu feed. Mas então assim, um jovem que está se preparando tá namorando, se preparando para casar, precisa ter esse alvo. Puxa, porque muitas vezes o jovem está se preparando ali, está guardando dinheiro, ele está querendo crescer na sua profissão, ele está olhando se ele vai pagar aluguel, se ele vai comprar, tem várias coisas, mas o maior plano que você precisa estar fazendo, a maior preparação que você está fazendo é espiritual. Você precisa estar se preparando para ser um pastor. Sim, né? É verdade. Então, acho que isso é interessante também. Amém. Bom, Thiago, dá para continuar conversando aqui um tempão, mas o tempo já complica um pouco. Vamos encerrando já. Já compartilha com a gente aí alguns sonhos teus aí, sonhos como pastor, como igreja, pessoais até, cara, que a gente pode orar e... Ótimo, tenho vários, mas eu vou te falar um então que é um dos mais desafiadores e que tem queimado muito no meu coração, né? Hoje a gente é pastor sobre a área de evangelismo, e com isso ali do nosso campo social, que é a área social ali da CCC. E enquanto pastor ali do evangelismo, do campo social da CCC, eu tenho um sonho, que é acabar com a fome no Bairro Alto em 10 anos. Uau! Então a gente tem ali os parâmetros da ONU, né, de $1 e pouco por dia por pessoa e tudo mais. E a gente começou esse mercado social, a gente está atendendo hoje 45 famílias. A gente tem uma parceria com a FAS, então o CRAS do Bairro Alto envia famílias do nosso bairro que estão em condições sociais desfavoráveis, que estão precisando e que por algum motivo não conseguem um auxílio do governo, alguma coisa assim. Então mandam para lá, elas fazem uma compra durante a semana. E a gente tem esse alvo, esse sonho de acabar com a fome, porque assim... o próprio Jesus falou, os pobres sempre estarão entre vocês. A gente, necessidades tem diversas, em tanta coisa, e às vezes a gente pode ver, ok, nunca vou conseguir, mas
né, cada um dê de acordo com o Senhor colocou no seu coração. A medida que o Senhor lhe deu. E a gente entende que essa é a medida que o Senhor nos deu, né? O Senhor nos plantou ali naquele bairro, o Senhor nos deu... a gente está em cima de uma colina no bairro Alto, a gente vê ali o bairro inteiro. Então, se Deus nos deu esse povo para a gente ver, Ele nos deu esse povo pra gente cuidar. Então a gente tem esse alvo, esse sonho. Então orem com a gente por isso. Amém. Orem com a gente quer ver daqui 10 anos, falar, não existe fome no bairro Alto, não existe pobreza no bairro Alto, porque o Senhor fez algo ali que mudou a história daquelas famílias. Uau, eu inspirado, na verdade, né? Linda o sonho aí, essa oração, e a gente tá orando por isso, claro. É muito bonito o que Deus movendo aqui agora, cara, Deus vai derramar um maná. Amém. E vai trazer, Amém. Não vai deixar faltar. Então, Amém. Deixa Deus continuar o trabalho aí e a gente vai em 10 anos. Isso aí. Espero que menos até, na verdade, Amém. né? Em nome de Jesus. A gente talvez tenha um modelo de projeto que outros bairros, outras igrejas possam ter e fazer para abençoar também. E é isso, né? que Deus também colocou no nosso coração, assim, sabe? Porque como que a gente, na nossa esfera de influência, pode ser uma bênção para, tipo assim, várias cidades ou várias igrejas e tudo mais. A gente tem que entender quais os recursos que o Senhor nos deu nas nossas mãos. Mas se a gente fala assim, ok, vamos fazer isso no bairro Alto. Então a nossa ideia é a gente ir escrevendo tudo que a gente está fazendo, o que a gente está acertando, o que a gente está errando. A gente quer contratar uma consultoria para ir e fazer um levantamento claro de qual é a fotografia atual do nosso bairro hoje. Desde criminalidade, desemprego, de tudo. Como vai estar daqui 5 anos, como vai estar daqui mais 5 anos. E a gente escrever ali meio um playbook pra gente falar, ok, a gente não tem os recursos, a influência, coisas para fazer tudo. Sim. Mas, ó, tem pessoas dispostas a fazer lá. Vamos Aqui funciona dessa funciona forma. Tenta aí, adapta pra Tá sua aqui os realidade, caminhos, pra sua ver. cultura. Claro. Mas, assim, assim como a gente faz na SDA, Sim. ó, o que a gente tá vivendo Aqui na unidade... assim, Tó. Então, ó, Vai ter mudança, diferença aí, mas... Então, da mesma forma, a gente quer atuar nessa área social. Amém. Que legal. Obrigado, Thiago, por esse tempo, pelo Valeu. teu tempo, disponibilidade, a conversa e a amizade também, né? Isso aí. Nossa, aí também. Então, que Deus te abençoe muito lá na igreja e Amém. o que vocês precisarem lá, a gente está sempre à disposição aí Amém. também para ajudar. E eu quero terminar falando que eu oro muito por vocês também. Ó. Né? Você falou que a gente ora muito por essa igreja, ora muito por vocês, ora muito por esse Ministério de Jovens, pelo Ministério de Adolescentes, do Tarek, pela igreja como um todo, agora na figura do pastor Michel, porque vocês são uma bênção na nossa cidade e a gente sabe que muitas das coisas que eu colho lá no meu culto, no sábado à noite, lá no bairro Alto, é fruto. Eu colho de frutos de sementes que não fui eu que semeei. Foram vocês, o Carlinhos, o pastor Flávio, o Farley, a galera que vem semeando no mundo espiritual da nossa cidade há muito tempo. E hoje o ambiente espiritual está aberto, e eu sei que o papel dessa igreja aqui em Curitiba é essencial. E eu sei que tem muita coisa que vocês fazem aqui que não está nada linkado diretamente com a gente, mas que tá ligado. Sim, tá ligado. Verdade. Então a gente tem orado muito por vocês também. Amém. Obrigado. Valeu, De mano. verdade aí. Obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Compartilha, manda esse programa para mais gente para poder ser inspirado também. E a gente se vê no próximo OneCast.